Oi pessoal, então eu sou o Rodrigo, estamos aqui no Kitnet HQ sem o Liber, porque estamos cumprindo o nosso isolamento social, então o Liber está na Kitnet e QG do Kitnet HQ e eu estou aqui na minha casa junto aos meus gibis. Então, já que a gente está fazendo esse esquema de isolamento social e já que eu não posso encontrar com o Liber para trocar ideia e para falar de algum quadrinho que seja comum para ambos, eu vou aproveitar esse momento e falar um quadrinho que só eu li, que o Liber não leu, porque não quis, enfim, e também eu não vou fazer o cara ler 3 álbuns desse tamanho aqui, só pra gente gravar um programa. Então, o que eu trouxe? Porque eu acabei de ler isso e fiquei apaixonado. Os Flash Gordon. Isso aqui, ó, que são esses 3 álbuns, esse da editora Pixel, esse também da editora Pixel, e esse aqui que eu comprei norte-americano, né, pela editora Titan, né? São esses 3 álbuns juntos, tem tudo o que o Alex Raymond fez para o Flash Gordon, né? Então, assim, o Alex Raymond é o criador do Flash Gordon e ele, né, porque existiu o Buck Rogers, daí em 1934, ou seja, quase 100 anos atrás, em 1934 falaram, esse Buck Rogers está fazendo sucesso, vamos criar um nosso e tal, e a King Features fez o Flash Gordon, deu na mão de um cara que era foda, que era sensacional, né, porque os desenhos do cara até hoje são tidos como alguns dos melhores de todos os tempos. Então, quando a gente começa com a história, e aqui ó, vem algumas das pranchas, isso aqui, se você conhece um pouquinho de história dos quadrinhos norte-americanos, isso aqui era feito sempre aos domingos, né? Então todo domingo saía uma prancha dessas. Isso era metade de um jornal, né? Então se você pensar um jornal, ele tinha, por exemplo, aqui e embaixo, sei lá, o Príncipe Valente, que veio um pouquinho depois, mas vamos dizer que fosse, né? Então é metade um, metade o outro. Metade esse, metade o Terry e os Piratas, por exemplo. Qualquer coisa semelhante a isso, tá? E o Flash Gordon foi ficando cada vez melhor os desenhos, até que chega um momento, mais ou menos em... Cadê? Deixa eu achar aqui. Tô quase lá. Mais ou menos em 1935 que os quadrinhos começaram a ficar maiores. Antes eles eram, em 1934 os quadrinhos eram pequenos, né? E eles começaram a ficar maiores. E daí, cara, esse tal de Alex Raymond conseguia fazer umas coisas mas tão lindas, cara. Eu vou abrir aqui o último, mas olha o nível disso aqui. Ó. Cara, o cara fazia uns desenhos assim, tipo... Sem falar que muito do que a gente construiu do imaginário... Deixa eu achar algum... Do imaginário de nave espacial e tal, veio do Flash Gordon, né? Foi o Alex Raymond quem desenvolveu isso, né? Além, claro, de ele ter desenvolvido outras 2 coisas. A ideia do raio laser enquanto pistola de raio, né? Porque a ideia do raio laser já tinha aparecido antes na Guerra dos Mundos, por exemplo, né? De um raio de calor e tal. Mas agora eu não estou achando nenhum foguete aqui, eu queria mostrar um foguete porque é tão legal. Aqui, achei um. Ó, a ideia do foguete ali no meio. E além do raio laser, da ideia de uma arma que dispara raios de energia, ele também criou a mini saia. A Dale Arden, que é a namoradinha eterna do Flash Gordon, ela curtia bastante o desfile de modas, então ela sempre trocava de roupa, uma roupa mais bonita do que a outra. O jeito que o cara desenhava, nossa, o cara sabia desenhar mulheres como poucos. Ele sabia também desenhar ação como poucos, ele sabia desenhar monstros. Deixa eu ver se eu acho algum monstro aqui, ó. Aqui é tipo um quase monstro. Ali ao lado, né, que é um gigante. O cara era sensacional, né? E assim, cada vez que ele vai para um país, para um pedaço do planeta Mongo, né? Porque eles estão aqui, ó, monorail, muito antes dele ser criado.
Então, cada vez que ele ia, o Flash ia para porque o planeta Mongo tá invadindo a Terra, né? Ele chega perto da Terra, daí o Flash vai lá, descobre que existe um Ming, um imperador, que é um tirano, e ele vai, né, salvar o planeta. E é bacana que ele vai... cada vez que ele vai para uma outra região do planeta, ele veste novas roupas, ele veste tem novas ideias, tem novas armas, tem novos foguetes, novos monstros, novos inimigos. Então a inventividade do cara, que não é só dele, porque a gente tem também o Don Moore, porque quando o Alex Raymond começou aqui, ele fazia tudo, fazia a história e o desenho. Só que daqui a pouco ele começou a ter que fazer o Detetive X9, ele também teve que fazer o Jim das Selvas, e no X9 ele colaborava com o Dashiell Hammett, que é um escritor bem famoso de policial, de romance policial. E ele falou, pô, sabe que alguém escrever as histórias era uma boa ideia. Então, mais ou menos em 1950 e poucos, 30 e poucos, desculpe, mais ou menos em 30 e poucos, o Alex Raymond chamou um outro cara, né, o Don Moore, para escrever as histórias. Então era cheio de inventividade e o cara desenhava. Nossa, é um horror que o cara desenha, é um troço lindo, assim. Então, a arte do Flash Gordon é uma coisa que não dá para acreditar que o cara tá fazendo aquilo lá em 1934, assim, né? É lógico que o Michelangelo, o Leonardo da Vinci vieram lá em, né, 1400 anos quebrado. Mas mesmo assim, você vê aquilo, assim, sabe? Porque eu tenho um livro que eu comprei em 1988, quando eu tinha 13 anos, mais ou menos, que é a História das Histórias em Quadrinhos. Acho que é a História das Histórias em Quadrinhos, do Álvaro de Moya. Ele tá ali. Isso, História das Histórias em Quadrinhos. E lá falava do Alex Raymond, que aos 13 anos eu não sabia quem era, nunca tinha ouvido falar, né? E o cara fala tão bem do Alex Raymond, fala tão bem do Flash Gordon, eu falei, putz, seria tão legal, né? Se eu pudesse ler isso. Eu até falei isso no nosso programa, no podcast, por falar nisso, procura aí o podcast do Kitnet HQ, tem lá no Spotify, tá? Daí eu fiquei pensando assim, cara, deve ser muito legal ler isso, né? Isso em 1988. Em 2020, eu consegui ler. E é tão legal, é tudo aquilo que eu imaginava que era mesmo. É uma aventura desenfreada, não tem muita... uma mentalidade, uma coisa mais bem construída, não, é aventura, 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 aventura. Nos primeiros anos, né, no primeiro e no segundo, ainda tinha algum problema de falta de continuidade, o Flash Gordon expulso aqui, mas depois para lá e tal. Mas daqui a pouco isso melhora também. No primeiro volume tem um pouco, no segundo e no terceiro não tem mais. E assim, o que eu fiquei mais impressionado é porque nesse terceiro volume aqui, por exemplo, começa com o Flash Gordon voltando para a Terra. Porque a gente está em 1944. Em 1941, desculpa. Está em 1941. Então, mais ou menos no final de 41, começo de 42, ele volta para o planeta Terra para lutar. A gente estava em guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial. E são algumas pranchas, e você lê e tal. E daí eu fui ver quanto tempo. 6 meses. Algumas pranchas são 6 meses. Porque se você pensar que tem 4 pranchas por mês, mais ou menos, então 24 pranchas, mais ou menos, porque tem meses que tem, né, um domingo a mais, 24, 25 pranchas dá 6 meses. Então 24, 25 páginas dá 6 meses. E daí a segunda história, que daí eles vão confrontar o Ming, finalmente, e tem o desfecho com o Ming, eu falei, nossa, que legal e tal. Quanto tempo será que durou? Durou 2 anos quase, 1 ano, acho que foi 1 ano e 8 meses. Só ali, ó, atrás do Ming acontece uma coisa, acontece a outra, acontece uma coisa, acontece a outra. E daqui a pouco o Flash Gordon coloca a roupa do outro Flash, aquele mesmo, da DC Comics, muito antes. Quero até ver se eu acho essa cena para mostrar, porque é muito legal assim ver que o Flash já tinha a roupa do Flash bem antes do Flash existir, né? Não é nesse, deve ser neste aqui. Então assim, são várias coisas. A ideia do tirano, né, do Ming é bem bacana.
É legal que assim, o amor do Flash é uma coisa muito puritana, né? O amor do Flash com a Dale é uma coisa totalmente pura, porque eles nunca ficaram juntos, eles só se deram uns beijinhos, ninguém transava com ninguém, e eles se amavam para sempre. É uma coisa muito anos 30 mesmo. E isso também é legal, porque afinal eu sou historiador, né? E eu não consigo esquecer essa faceta, nem quando eu tento. Então eu sempre fico, poxa, não vou achar, cara, só porque eu queria mostrar. Achei! Deixa eu colocar os outros dois aqui. E pegar aqui bem a... Olha lá, ó. Esse é o Flash Gordon. Não parece o outro Flash? Tem até as botas amarelas. Vou pegar aqui uma cena em que ele aparece. Aqui, ó. Tem até as botas amarelas. E isso foi feito, esta tira é de 7 de julho de 1940, né? Então bem antes dos anos 60, quando o Flash foi reformulado. Então por isso que eu acho divertido. Eu acho que se você gosta de história como eu, você tem que sempre dar esse desconto. O amor do Flash pro Dale é um amor pueril, é um amor dos anos 30. O vilão é vilanesco, bem típico de quem está no entre guerras e depois na guerra mesmo. Os personagens não têm um background tão bem construído assim. O Flash Gordon faz coisas impossíveis de se fazer, mas é muito legal. Aventura, 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 aventura. Então, curta aí o nosso canal. Se inscreve aqui embaixo, se você puder. Escreve aí o que você achou. E ouva, né? Ouva nosso podcast lá no Spotify. E se você puder também, nesse período aí de convalescença mundial, ajude o pequeno. Aqui eu sempre compro na Itiban, que é a nossa loja de quadrinhos, que a gente está bem mais perto. Então assim, eu mando uma mensagem para a Miti, que é a dona, ou para a Tami, que é a filha dela. Eles vêm entregar aqui em casa. Ajude o pequeno. Porque é óbvio que as grandalhonas não vão falir. Ou se vão, como faliram, não foi por causa de uma pandemia. Agora os pequenos precisam da sua ajuda. Dá uma força lá. Beleza? Então é isso. Adeus, muchachos.